eu sou Glaucia Marins, eu sou proprietária da GM Cursos e é com grande alegria, muito grata ao Senhor, que eu venho trazer hoje uma grande novidade para você. Hoje nós estamos lançando o nosso canal no YouTube, GM Cursos mais informação, mais conhecimento, mais desconto e claro, muito mais. E com esse grande lançamento, hoje nós estamos também lançando o nosso Pote Estética. E claro, para esse lançamento do nosso Pote Estética, nós temos 3 convidados de peso aguardando você. Nós estamos aqui com a nossa presidente da Anesco, Márcia Larica. Nós estamos com o nosso advogado jurídico, Dr. Frederico Carvalho. Nossa técnica em estética, Andréia Olive, especialista em estética íntima. Nós vamos abordar vários assuntos importantíssimos para você, esteticista. Conselho Federal de Estética, Lei do Esteticista. Dr. Frederico vai falar sobre as PLs que estão tramitando no Congresso Nacional e tem muito assunto importante. Anvisa, Vigilância Sanitária, MEC. Esse Pote Estética está incrível e você não pode perder. Vem comigo? Eu tenho a honra de apresentar o nosso canal GM+, mais educação, mais qualidade, mais diferencial, mais desconto, tudo que vocês gostam. E eu estou com muito, como eu falei com vocês, eu estou com um coração muito alegre, grata ao Senhor, porque eu estou com 3 pessoas de peso aqui comigo. A nossa presidente da Anesco, Márcia Larica, Dr. Frederico, que é uma honra ter ele aqui também, e a nossa técnica em estética maravilhosa. Eu falo que ela é especialista em estética íntima. Um bom curso para vocês, viu? A nossa querida Andréia Olive. E a gente vai falar muita coisa importante para você, esteticista técnica, esteticista tecnólogo, e você que trabalha na área da saúde e estética, esse assunto é para você. São assuntos importantes, tá? Que vai ajudar muito na tua decisão de entrar na área da estética, vai abrir um leque de conhecimento muito importante que você precisa, tá? São pontos importantes que a gente vai falar agora. Queria ouvir um pouquinho vocês. Márcia. Então, a gente está bastante feliz de estar aqui também, né, como sindicato, também sou presidente do sindicato, né, do Cinestética RJ, e a gente sempre verifica, olha as grades, e assim, eu fiquei muito feliz de ver a grade do curso técnico da AGM, eu fiquei encantada. A gente vê que tem muito carinho, muito cuidado, muito respeito, né, pelo profissional. Então, assim, é muito gostoso estar aqui para a gente conversar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo programático do curso técnico de estética. Eu costumo dizer que é o melhor do nosso município, então fica ligada. Doutor Frederico, muito obrigada. É uma honra ter você aqui, viu? Eu que agradeço. A gente vê que o trabalho da escola está sendo bem direcionado. Esse conteúdo programático, como bem Márcia disse, ele é muito completo e é um orgulho a gente estar aqui e para bater esse papo com vocês e trazer um pouquinho de informação aí a respeito de decisões judiciais, movimentações políticas que dizem respeito aos técnicos em estética. Porque eu acho muito importante, que é um disse nessa área, que não pode, quem disse, quem faz. Então, gente, eu sempre falo isso em sala de aula. Tem uma lei federal que dita as ordens, não é isso? Se eu estiver errada. Então, assim, é a lei federal que vai nos instruir o que a gente pode e o que não pode. E tem eles que estão à frente dessa defesa, como o doutor Frederico, a Márcia como presidente, tirando todas as dúvidas. Então, assim, eu costumo dizer que conhecimento liberta. E é exatamente isso aí. Desde o momento que a gente sabe a nossa lei, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Quando a gente conhece a lei, sabe realmente aquilo que a gente pode, que não pode fazer, pronto, é libertador.
pode chegar quem for na tua clínica, no teu espaço de estética, você vai saber responder numa boa. Então, eu acho esses assuntos que nós vamos pontuar aqui muito importantes. Fala, Andréia. Andréia é uma querida. Bem, a minha vinda aqui é para poder reforçar o técnico, porque muitas das vezes, nós técnicos, tá? Eu me incluo nisso, mesmo eu indo para uma faculdade, fazendo faculdade, me graduando no final do ano que vem, eu me incluo nisso pela seguinte situação, que muitas das vezes falam assim, o técnico não pode nada, o técnico você é técnico? Tá. Então, assim, eu mostro hoje, né, com a minha expertise, com o conhecimento que eu adquiri. Hoje eu faço uma faculdade para poder garantir um título, mas a minha experiência, tudo que hoje eu sei do trabalho e consigo ter, foi por causa de um técnico. Então, assim, meu diferencial dentro de sala de aula, junto com as alunas graduadas que vão se graduar, é diferencial. Por quê? Porque eu sei das coisas. A gente que é técnico, a gente sabe os paranauê. Então, a gente vai só fazendo assim, como se fosse um diamante bruto. A gente vai ser lapidado dentro da faculdade. Agora, muitas das vezes, elas saem, vão direto para a faculdade e elas não têm. A gente que entende qual é o parâmetro certo, qual é o caminho mais curto para poder você fazer e dar certo. Então, isso foi graças ao técnico. E mostrar que técnico também sobe no palco, eu subi no palco para poder palestrar pela Cosmobility no Estética Rio, eu dou aula, eu posso. Então, o técnico pode sim, muita coisa. Eu acho assim, como a gente estava comentando também, né, quando eu fui fazer a faculdade, a gente tinha algumas técnicas, né, e quem ensinava para a gente eram as técnicas, elas inclusive ensinavam para as professoras, não, professora, peraí, a mão não é essa não, a mão é essa daqui. Né? Então, quando você faz o técnico, você tem uma experiência que você não vai conseguir, a mão mesmo, você não vai conseguir na faculdade. Sem lembrar que as próprias técnicas em estética que trouxeram a estética para o Brasil. Exatamente. Que foram desenvolvendo tudo que a gente tem hoje, né? Pessoas aí importantíssimas. Que a gente ainda tem que fazer para contar essas histórias, né? Bom, primeira pergunta. Anesco. Quem é Anesco? Como surgiu a Anesco? De que forma? Como é que foi isso? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a Anesco. Surgiu da nossa dor, né? A gente já tinha, né? Já vinha numa caminhada, já tínhamos 15 projetos de lei para a criação, né? Tentando criar a nossa lei, regulamentar a nossa profissão. E nessa caminhada, esses projetos foram sendo arquivados, porque era um grupo da Bahia, outro grupo da região do Sul. Não existia ainda, né, uma grande união dessa categoria. Um movimento que começou, né, aqui no Rio de Janeiro, o Sindestética RJ começou a movimentar, a unir, chamaram, né, convidaram a deputada Soraya Santos para encabeçar essa luta, para fazer esse projeto de lei. Né? Então, ela deixou claro, não dá para ser só o Rio de Janeiro, vai acabar ficando um movimento fraco, tem que ampliar e chamar todo mundo. Conseguimos que 23 estados entrassem nessa luta também. Então foi feito todo um cronograma, todo um estudo político. Em 3 anos, a gente conseguiu a criação de uma lei que, gente... Ela partiu do PL 2332 de 2015. A gente... Isso, e as pessoas diziam assim, gente, mas é muito difícil conseguir uma lei. Gente, difícil para conseguir a lei. Né? Passar pelo paredão do CFM, na época que era muito forte, era o Conselho de Fisioterapia. Né? Então, assim, o mais difícil a gente tem. E é uma lei fantástica, as pessoas... falta isso, falta aquilo. Uma lei, ela não pode... você pode fazer isso, você pode fazer... Quanto mais... quanto mais ela fica fechada, cheia vamos dizer assim, de incisos, de parágrafos, mais dificulta
essa Tem que ser lei, mais genérica ela tem que ser genérica, porque quando ela fala, você pode fazer isso, Ingessa. Tem um projeto de lei que a gente é contra, as pessoas batem palma, é maravilhoso, porque tem isso, tem aquilo. Se aquele projeto passa, ele vai engessar. Porque o que não estiver ali, que for criado depois, novas técnicas, novas tecnologias, a gente vai ter que fazer uma outra lei para implementar ali. Então, a nossa lei é genérica, ela é maravilhosa. O que a gente precisa agora é da criação do E aí, em decorrência da criação da lei, houve a necessidade de se criar, manter esse movimento, e foi até a própria deputada Soraya Santos que sugeriu a gente montar um movimento nacional em forma de associação. Para ter um CNPJ, para ter mais facilidade. E aí, conseguir ter essa movimentação política em Brasília para criar o conselho, daí o mutirão. O mutirão regulamentação se transformou na lei para ter esse CNPJ, para continuar esse trabalho no plano da criação do Conselho Federal, nos termos da Lei 13.643, que a gente tem hoje, que é o que a gente bate o pé. A gente não vai deixar que seja diferente, que seja criado um conselho com outras categorias. O conselho de estética, cada categoria já tem o seu conselho. Outras categorias, como por exemplo da beleza, precisa regulamentar ainda, criar suas leis, criar seu conselho, mas o da estética vai ser dentro da Lei 13.643 e a gente está lutando por isso. Quando ela fala da lei, quando eles falam da lei, gente, é fácil ter a lei, é só você ir lá no Google, né? Isso, imprimir a lei. Só digitar. Só Lei digitar. 13.643. Tá? Tá tudo aqui, tá tudo escrito, então não tenha dúvida nenhuma. Isso aí tá livre acesso pra gente, né? Sim, inclusive, tanto a Nesco quanto o Sindestec, o Sindestec RJ, nós temos a lei comentada, ou seja, são 10 parágrafos, ela está esmiuçada, explicando o que cada coisa significa. Exatamente, porque eu acho que é importante você ter no seu consultório, na sua clínica. Você falou a Nesco, né? E muito bem, então é uma associação, né? E o Sindestética? O Sindestec RJ, ele é um organismo, uma instituição que serve para proteger o esteticista, para fazer as convenções coletivas, para dirimir dúvidas, né? A gente sempre tem um sindicato patronal e um sindicato laboral, que é onde a gente, no caso, o Sindestec RJ, ele é o patronal. O MEI, aquele profissional liberal, que é microempresário, né? São as pessoas que têm a empresa. Né? E o sindicato laboral é a pessoa que é CLT. Né? O sindicato laboral é unicamente o CLT. E aí a gente faz as convenções coletivas, a gente resolve situações também com vigilância sanitária. Mas são situações assim, no caso do sindicato, ele é a nível estadual. Então, por exemplo, houve uma época, se não me engano foi em 2021, houve uma normativa da própria Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro que obrigava os esteticistas a se filiar no Conselho de Biomedicina. Obrigada. E aí a gente teve que fazer um movimento político para chegar ao secretário de Saúde estadual e aí a gente informar que essa norma, essa obrigatoriedade era ilegal, já vista que a gente tem a nossa lei regulamentadora, são profissões com competências diferentes, então não seria possível essa obrigatoriedade do profissional esteticista se filiar, até porque a resolução do Conselho Federal de Biomedicina que trata sobre essa suposta obrigatoriedade do esteticista se filiar, ela encontra-se sub judice. Houve uma decisão judicial em primeira instância em 2016 e está aguardando julgamento no TRF de Brasília. 2016. Nossa! Desde lá sub judice, ainda em análise. E o que acontece? Por que não foi julgado ainda? Porque entra a Associação dos Biomédicos de Alagoas, peticiona no processo. A Associação dos Biomédicos de Santa Catarina peticiona no processo. E aí eles vão atrasando a marcha processual de uma forma que o processo nunca vai chegar numa decisão final. Vai demorar muito tempo. Atravessam petições atrás de petições e aí, foi até que eu estava comentando com você outro dia,
eu fico imaginando o assessor do desembargador na hora de fazer o relatório desse acordo, desse voto. Vai ser um livro. Vai ser um livro. Exatamente. Ele tem que contar o resumo do processo todo. Enfim, é uma dificuldade. Quando o senhor fala em competência, o que seria isso? Só para o pessoal entender um pouquinho. Então, as competências são aquelas possibilidades de campo de atuação profissional que estão previstas nas normas regulamentadoras. A gente sabe que na lei do esteticista diz que o esteticista pode trabalhar com estética facial, corporal e capilar. Né? Estética, ok? Na lei de biomedicina, por exemplo, não existe competência para atuar com estética. Os biomédicos atuam com estética por meio de resolução de seu conselho. Essa resolução criou uma nova competência, criou um novo campo de atuação profissional para essa categoria. Só que isso é ilegal. Só que, como eu disse anteriormente, TRFs, STJ e STF entendem que normativas que criam novas competências ofendem o princípio da legalidade, portanto são inconstitucionais. Por isso que quando alguém diz assim, eu vou fazer biomedicina para trabalhar com estética, exatamente, eu vou fazer farmácia para trabalhar com estética. Não, você tem que fazer estética e cosmetologia, ou curso técnico em estética para trabalhar com estética. Porque em breve, vamos dizer assim, essa prerrogativa de conselho de ficar fazendo resolução, isso vai chegar no limite. Vai chegar no limite até porque não é legal, não é dentro da legalidade. E a gente também, na qualidade de representante dos esteticistas assim, a nível nacional, pela Anisco, nós provocamos a Procuradoria-Geral da República no sentido de fazer uma audiência com o PGR para justamente tratar dessa situação envolvendo os conselhos de classe, que há uma resolução, né, criando essa competência para atuar com procedimentos estéticos, a Justiça decide que essas resoluções são inconstitucionais. O que acontece? No dia seguinte, suspende, né? Anula, na verdade, o Judiciário anula. A gente tem visto ali. Anula a resolução. No dia seguinte, eles vão e publicam outra norma. Eles já ficam ali já com ela esperando para publicar no dia seguinte, para que eles não tenham interrupção de trabalho. Então, o que a gente sempre avisa nos congressos, e a nossa entrada nos congressos ela é muito por isso também, a gente vai alertando a esses profissionais o que os seus conselhos não contam. O seu conselho fala, você pode trabalhar com estética, ele não te conta que vocês estão sob resolução de conselho, que na verdade você está trabalhando de forma irregular, que de um momento para o outro isso pode cessar, e o que você vai fazer com todo esse estudo, com todos esses equipamentos, com todo esse tempo? Vem fazer estética e cosmetologia logo. Isso é uma forma, o conselho sendo criado. Isso é uma forma que os conselhos fazem que, ao meu ver, é uma espécie de descumprimento de decisão judicial. Isso aí é caso de responsabilidade dos administradores. Daí a importância da gente conseguir falar com o PGR, que na qualidade de fiscal da lei e da Constituição da República tem que promover a ação cabível, a investigação em cima de cada administrador dessas autarquias aí que fazem esse desserviço com relação à justiça e às leis, né? Porque tem a instituição educacional, faculdade, né, graduação, que bota até a de biomedicina, coloca lá um módulo estética 200 horas, dizendo que a partir daquelas horas, né, que eles complementaram, que a biomedicina abre esse campo. Exatamente. Eu, por exemplo, fiz o bacharel de estética. Eu tive psicologia, nutrição, administração, direito. Eu não posso abrir um escritório de advocacia. Eu não posso passar receita de alimentação para ninguém, dieta para ninguém. Eu não posso trabalhar como psicóloga, porque pelo próprio MEC, né? Pela lei regulamentadora da minha profissão, eles não podem trabalhar com estética, porque a lei regulamentadora da profissão deles não tem estética. Estética não é um campo de atuação, ela já tem uma lei que a regulamenta, né? Só falta agora o Conselho Federal para
né? Que ela seja devidamente delimitada. Vai delimitar até onde vai a competência do esteticista. Isso aí é só um conselho para poder... Uma vez dentro dos grupos, né, muitas das vezes o pessoal fala assim, não, é porque a Andréia é muito aguerrida, a Andréia é treteira, não é questão disso, é questão que, eu sempre falo isso, que se eu tenho 1000, no caso da faculdade, acho que são 2.000 horas. 2.000 horas, tá? Vamos lá, eu acho que assim, eu acho que a comparação é básica, a matemática é básica, 2 e 2 são 4, mas 5 vem menos 1, certo? Se eu tenho 2.000 horas para fazer estética, eu tenho mais probabilidade e direito de fazer estética com 2.000 ou quem fez 300 horas? Por exemplo, outra comparação, eu sei que minha faculdade é de estética e cosmetologia, certo? Então, se eu chego e você acha que a cosmetologia que eu aprendi dentro da minha faculdade me faz ser farmacêutica? Não, eu tenho que sentar na cadeira da farmácia e estudar farmácia para poder chegar e ser farmacêutico. Isso é muito complicado, hein? Mas são esses pontos que eu, dentro dos grupos, eu consigo orientar e falar. Porque muitas das vezes ficam apontando, né? O tal da frase de bordão é você passa creminho, você tá entendendo? Então eu disse, não, eu não passo creme. Eu entendo o mecanismo de ação que aquele creme vai fazer no corpo da minha cliente. Agora quem passa creminho é você. Você tá entendendo? Então acontece assim. Então isso rola, sabe? E assim, eu sempre estou mostrando essa coisa. E eles gostam muito de falar assim, mas você fez. É como quando fala assim, cursos, né? Não pode fazer essa graduação aqui não. Que eles são fechados, tá? A esteticista se abre para todo mundo, né? Mas eles são totalmente fechados. Não pode fazer, você não pode fazer, por exemplo, outro dia eu fui procurar saber sobre um curso de estética íntima, tinha dentista, tinha biomédico, tinha físio, eu falei, o dentista vai fazer estética íntima, o que é isso? Não estou entendendo. Aí a esteticista estava fora. Aí eu fui e falei sobre isso. Falei, olha gente, vocês ficam falando assim, porque você estudou fisiologia, anatomia eu também estudei, só porque eu uso agulha eu posso fazer porque eu sou enfermeira. Não entendi essa associação. Essa conversa está parecendo conversa de maluco, você está entendendo? Não, eu não consigo. Né? Assim, eu sempre estou falando para elas, mostrando essa diferença. É estética? É estética. Ponto e acabou. Depois você pode fazer a bio, pode fazer físico, pode fazer farmácia, pode fazer o que você quiser. Nutrição, por exemplo, não tem após que vocês estão apoiando, né? Com a após legalzinha que está surgindo aí, legal, vai vir para o Rio de Janeiro. Então tem nutrição estética. Aí eu posso chegar e falar para você que agora eu sou a bambambam que vou prescrever alguma coisa? Não, eu vou ter noção de como isso vai ser no meu tratamento. Que é o que acontece aqui. No nosso conteúdo programático tem a nutrição estética. Mas por quê? Porque é importante o esteticista saber, né, técnico, tecnólogo, questão de alimentação, porque está na ficha de anamnese. Você se alimenta bem? Você se alimenta, sabe? Mas até os alimentos que vão interferir. Exatamente. Que inflamam o corpo, promovendo fazendo um tratamento de mancha. Olha, você corta os isso. Exatamente. Agora, não me dá direito, eu falo aqui, não me dá direito de ser uma nutricionista. Em hipótese nenhuma, mas eu preciso, porque para você falar com um cliente assim, não pode comer batata, tá? Por quê? Porque não pode. Por que não pode? Né? Então, o tipo da nutrição aplicada na estética aqui na GM Curso é para isso, né? Para a gente poder explicar, para você poder, o esteticista realmente explicar o porquê não comer a batata, né? Falando esse ponto que você tocou, um assunto sobre enfermeira, né? Enfermeira pode fazer estética após uma pós-estética, é isso? Isso. Aí ela fica como enfermeira estética. Mas isso é legal. Na verdade, não, porque não há essa competência na regulamentação da profissão. E aí, o que vai acontecer? Quando o conselho for criado, ou quando o Ministério Público, né, a Procuradoria Pública, né, for provocada, que isso tudo for cortado, eles vão ter que voltar correndo eles cursos técnicos. Porque quem faz estética tem uma lei já dizendo, não é um campo de atuação. Já existe uma regulamentação em cima da estética. Falando em conselho, como é que está, doutor Frederico, a questão do conselho?
A gente já chegou até onde nesse conselho? E o que vocês precisam, né? Eu falo sempre para minhas alunas assim, gente, a gente precisa apoiar, porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu sei que eu participei da regulamentação, eu fui umas 2 vezes em Brasília, e cadê minha profissão, regulamentada, né? E eu falo isso para elas. Como é que anda esse conselho? Então, o trabalho ele é constante. E o que eu falo para todo mundo é que precisa engajamento dos esteticistas. Quando a gente trata de ações políticas, principalmente para a criação de uma autarquia, é preciso engajamento. A primeira coisa que acontece quando a gente senta para conversar com um deputado ou com um senador, a primeira pergunta: quantos esteticistas existem no Brasil? Quantos existem no Estado? É porque eles visam voto. Exatamente. Eles vão. E aí aquela outra questão também, que alguns deles já falaram, quantos tem conta? São 5 conselhos. Conta. Então, se a gente não se une, né, e o pior é o seguinte, algumas pessoas falam assim, você não sabe nem quanto tempo falta para conseguir um conselho. Gente, precisa desse engajamento. É pressão política. A gente precisa. Vai lá na página da LEIS, com o deputado Rafael Prudente, fantástico, fez um projeto de lei maravilhoso para a gente. A gente tem que ir lá, ele tem que ver 10, 15, 20 mil esteticistas agradecendo, batendo palma, falando que vai votar neles. Eles precisam disso. É o trabalho deles. Só que a gente tem dentro, porque as pessoas, muitas, né, chegam e falam assim, nossa, é o CFM que não deixa, é o Conselho de Biomedicina não deixa. O nosso maior empecilho hoje é esteticista. São as pessoas que trabalham de forma errada e não querem o Conselho Federal, porque elas vão ter que se adequar às suas clínicas, aos seus trabalhos, parar de dar curso para qualquer um. São pessoas esteticistas que têm uma instituição e que essa instituição, de alguma forma, lucra em cima do esteticista vulnerável. São advogados que têm em seus consultórios casos de esteticista pagando diariamente. Se você está tudo certinho, se você está dentro da lei, se você conhece a sua lei regulamentadora, você, quando chegar a fiscalização, você vai saber lidar com ela. Ah, mas a fiscalização não liberou o meu alvará. Aí sim, então eu vou atrás de um advogado, de minha confiança. Esse advogado é necessário que ele conheça a lei, porque a gente tem aí advogado famoso que leva o esteticista a dizer coisas na frente da justiça que ela não pode dizer. A gente viu um caso recente aí onde a esteticista está sendo processada pelo Conselho Regional de Medicina e a defesa dela dizendo que o uso de eletrocautério é um procedimento injetável. Que o eletrocautério é um procedimento injetável e aí a procuradoria, agora eu lembro se foi o juiz ou o procurador que perguntou para ela, você pode fazer diagnóstico nosológico, diagnosticar doenças? Pois ela disse que sim, o advogado disse que sim. Andréia, são mais de 3.000 doenças dermatológicas. Além disso, a gente tem mais de 500 doenças, outras doenças, como AIDS, por exemplo, que se manifestam na pele. Ou seja, não são doenças dermatológicas que se manifestam na pele. O trabalho do esteticista é identificar que algo está errado. O esteticista pode pedir exames de sangue, ler os exames de sangue e todo o resto da anamnese que ela faz. A gente está preparado para ver que aquela pele não está saudável, que aquele paciente ele não está saudável, e encaminhar ao médico. Eu não vou virar para minha cliente e para minha paciente e falar assim, olha, eu acho que essa mancha é um câncer. Não pode. Eu acho que é um câncer. Vamos fazer uns exames? Não, quem vai fazer isso, olha, estou identificando aqui uma alteraçãozinha. Não vamos fazer agora, vamos fazer o seguinte. Vai na dermatologista e pede para ela um atestado de que a gente pode continuar seu tratamento. Esse é o trabalho do esteticista. Como um advogado pega e me coloca uma esteticista para dizer na frente de um juiz que ela pode fazer um diagnóstico nosológico, ela vai perder. É absurdo. Até porque a nossa luta é pela verdade, pela justiça, pelos nossos direitos, pelos nossos avanços. Mas a gente não pode ultrapassar o nosso nossas campo. competências.
Eu não posso cuidar de feridas, esse daí já é o campo da enfermagem, eu não posso fazer diagnóstico nosológico, esse aí é o campo da medicina. Então, o nosso campo é muito amplo, é maravilhoso. Não tem necessidade. Não tem necessidade de extrapolar. Sim. E nem de, na hora de se defender, contar uma mentira. E outra coisa, só voltando à situação envolvendo o Conselho, a gente tem algumas indicativas, porque o projeto de lei que cria o Conselho, que cria uma autarquia, necessariamente tem que ser a partir do chefe do Executivo, no caso da Presidência da República. Os nossos parlamentares em Brasília, o que eles podem fazer são promover indicativas, que são provocações ao Presidente da República para ele encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei. Justamente em razão de toda essa urgência, de toda essa quantidade de profissionais a nível nacional, são mais de 2 milhões de profissionais, a gente conseguiu fazer esse levantamento. Então, assim, quanto mais indicativa, melhor. Quanto mais provocar o presidente, ele olha e fala assim, gente, mas toda hora chega um pedido desse aqui. Mas essas provocações também podem acontecer da seguinte forma também, por exemplo, esses casos que acontecem de erro, né, da gente chegar e falar assim, olha, esses erros estão acontecendo porque não tem... Isso prejudica ou ajuda a provocar e ajuda Ajuda porque... Porque são os bons profissionais estão pagando pelos maus profissionais, ou então até pessoas que são leigas se dizendo esteticistas. Então, a gente conseguiu, inclusive, no final do mês de maio, nós fomos a Brasília, nós fomos a primeira entidade a conseguir uma reunião dentro do Palácio do Planalto. Eu tenho muito a agradecer ao próprio Wesley, ao André Siciliano também, que nos recebeu. O André Siciliano, ele é um político que ele tem voltado muitos olhares para nós, vendo as nossas dores, ele tem ajudado bastante. Então, nós levamos essa urgência, ele já provocou a ministra Gleisi Hoffmann, nós estamos aguardando uma agenda para conversar com ela, e são situações assim, pontuais que a gente tem como dizer, e uma coisa que a gente conseguiu também na última reunião, na última viagem que a gente teve em Brasília, junto ao gabinete da deputada Giovana de Sá, que foi a criação da subcomissão de assuntos de esteticistas na Câmara dos Deputados. Então, Ou seja, vai ter uma sessão lá dentro só para tratar as nossas situações. E qual aí voltando, né, quem atrapalha a criação do conselho? Existem as pessoas, movimentos que aí voltam lá na história, trabalham errado, ganham dinheiro com a vulnerabilidade que o esteticista tem hoje. E esses movimentos, que são instituições, que são escritórios de advocacia, eles dizem assim, a Anesco está atrapalhando a criação do conselho, fica jogando projeto de lei, fica jogando indicativa. O projeto de lei não tem nada a ver com a criação do conselho. O projeto de lei para enquanto a gente está nessa insegurança, nesse limbo jurídico, para que ele diga assim, por exemplo, o do deputado Rafael Prudente tem um projeto de lei lindo. Ele diz, podemos fazer diagnóstico estético, podemos fazer prescrição estética, somos da área da saúde, tanto o técnico quanto o graduado é da área da saúde. Esse projeto, que é o 3319 de 2024, projeto 3319 de 2024. Ele altera a lei que regulamentou a profissão de esteticista, né, e no próprio artigo 1º, a sugestão de alteração, o caput, ficaria da seguinte forma: essa lei regulamenta o exercício das profissões de esteticista, que compreende o esteticista cosmetólogo e técnico em estética, profissionais da área da saúde. Então, afirma isso, que o profissional técnico e o técnico em estética são profissionais da saúde. Isso dentro de uma lei que vai alterar a nossa lei só com propostas maravilhosas. Então, assim, precisa mexer na lei do ato médico, abrir a caixa de Pandora, precisa fazer alguma outra alteração? Não, é simples. Entendi. Não está fechando nada, só reforçando. E colocando o diagnóstico estético, porque ele está implícito, ele está na nossa lei, mas ele está implícito. Então, com as palavras diagnóstico estético, é isso que vocês querem? Vocês querem que esteja explícito? Está lá, diagnóstico estético,
Né? O artigo 6º, inciso 5, vai passar a vigorar da seguinte forma: elaboração do programa de atendimento com base no quadro do paciente, estabelecendo as técnicas a serem empregadas, diagnóstico estético, prescrição estética e a quantidade de aplicações necessárias. Também fala de medicamentos, então assim, é importante a gente apoiar esses projetos. Eu não gosto de política, o esteticista precisa se politizar, senão vai nadar na praia. Eu sempre falo, os que já entenderam a força da política estão lá em cima comandando tudo. A maior bancada é a de medicina. Por isso que a gente ficou lá no paredão esperando eles decidirem a hora que a nossa lei ia passar ou não. Passou. Foi um tiro no pé. Mas passou. Então, assim, a nossa lei é fantástica, só que eles usam, por como as coisas não estão muito explícitas, né? Porque simplesmente não dava para ser mais explícito ou não passaria, né? Agora é só a gente cuidar disso. Então por que o conselho está demorando? Quem não quer, tanto os esteticistas que não querem. Obviamente que a gente tem aí, vai ter outros paredões para ultrapassar na hora que isso chegar no Congresso Nacional, e é por isso que a gente anda tanto no Congresso, é por isso que a gente visita tantos gabinetes, para mostrar que essa não é a luta da direita ou da esquerda, mas é uma luta de todos nós, de todos os brasileiros, de todos os usuários da estética, porque eles têm esposas, ou têm maridos, ou todo mundo passou pela mão da esteticista, tá? Então é esse trabalho que a gente faz de formiguinha em cada gabinete. E a gente diz, né, obviamente, que nós somos uma associação apartidária. Por exemplo, o Luiz Carlos Reis, ele é de partido de direita. O Rafael Prudente, partido de centro. Reis. É o senador. O Reis é de partido de direita, a Giovana de Sá e o Rafael Prudente, partido de centro. Aí temos os deputados de esquerda, tem o ministro André Ciliano, tem o Lindbergh, tem a extrema esquerda. Então, o que a gente conseguiu fazer? Caminhar em todos e mostrar para eles, isso aqui não é direita, não é esquerda, isso aqui é a responsabilidade do parlamentar. Então, a gente tem feito esse trabalho. Esse conselho, ele vai ser criado. Uma das perguntas que eu ia fazer. Ele vai ser criado nos moldes da Lei 13.643, que a gente está previsto lá no artigo 9. Está no artigo 9, a gente vai bater o pé para isso também. Né? Então, assim, a gente também tem grupos que o esteticista tem que ficar dando a beleza. Inclusive, tem um projeto de lei, qual é o projeto de lei? Que fala assim, que o esteticista graduado é profissional da saúde. E segregou o técnico em estética. É a base de tudo, é o técnico em estética. É a base de tudo. Sim. Ele é muito importante para nós, ele é muito importante para a estética, porque o graduado não vai ficar sentado ali o tempo todo com a mão como ele fica. Não vai aprender o que ele aprende. Não, o graduado ele não aprende. É o PL 553/2025, e inclusive é importante salientar com relação a esse PL. Fala de novo, só para registrar. É um PL perigosíssimo, tá? É o PL 553/2025, que ele traz alteração também na lei que regulamentou a profissão de esteticista, né, a 13.643. É o que segrega o técnico. Exatamente. Alguém teve a capacidade moral, aliás, imoral, de dizer que o graduado é da área da saúde e o técnico é da beleza? Quem está por trás disso? Quem escreveu esse absurdo? E a pessoa que escreveu esse absurdo ainda foi mais longe ainda. Tudo que a gente quer hoje é ter o nosso campo de atuação respeitado, somos tão ou mais capazes que os outros profissionais que hoje fazem os injetáveis, de fazer os injetáveis também. Então a gente sempre vai bater nessa tecla, sempre vai lutar pelos avanços, porque a profissão que não avança fica obsoleta e morre, né? Então a nossa também vai caminhar sempre para frente. Né? Mas, quando houve a lei do ato médico, que foi até a Dilma, que fez aqueles vetos, né? Que se não houvessem os vetos, até para colocar um brinco a gente ia ter que ir ao médico, para fazer uma tatuagem, uma micropigmentação. Então esses vetos foram muito importantes. Só que no final, ela não fechou com isso,
Ela diz... A razão do veto diz que futuramente isso será discutido, essa situação envolvendo o conceito de procedimento invasivo. Então, tudo que o médico quer é que essa lei volte para a discussão, que essa lei volte à tona por causa desse artigo que ficou uma ponta solta na lei do ato médico. O que a gente quer? Né? Pegar um vampiro, enrolar, botar no caixão e tampar. Esse projeto de lei pede para abrir, sugere a alteração sugere da lei do que se abra a lei do ato médico para inserir o esteticista num rolzinho que está escrito lá, para que isso? Para que mexer na lei do ato médico? Artigo 4º, parágrafo 7º. Quem está por trás disso? Quem quer mexer na lei do ato médico? Quem quer dar de bandeja para o CFM votar a discussão do que é invasivo ou não? Márcia, eu vou voltar um pouquinho sobre a lei, doutor Frederico, me ajuda aqui. Eu sempre costumo dizer que eu faço perguntas para que o aluno que está iniciando estética possa entender o que está acontecendo nesse mercado, né? Tem a nossa lei, e aí o senhor falou que a 3319/2024 do Rafael Prudente, né? Já quero agradecer, estamos juntos, tá? Tanto ele quanto a Giovana de Sá também. Isso, eu anotei alguns nomes aqui, porque eu acho que é importante a gente frisar isso o tempo todo. São eles que a gente tem que apoiar, viu? Viu, esteticista técnica, tecnólogo, são eles. Eles que estão com a canetinha na mão. É no perfil deles que vocês têm que curtir, é no perfil deles que vocês têm que falar. Eu sou esteticista, eu sou técnico em estética, eu vim agradecer o carinho e a atenção. Agradecer. Isso aí. Então, voltando a essa questão, tem a nossa lei, né, federal, e tem o Rafael Prudente que quer dar nomes. Como é que é essa mudança? Desculpa. Ela espera e sugere alterações para deixar explícito. Deixar mais claro. Perfeito. Porque acontece isso muito. Sim. Eu posso prescrever esteticista? Está escrito lá na lei. Está aqui. Só que, mas onde está escrito? Numa amplitude. Exatamente. Não é você que diz quanto tempo, né, o que você vai prescrever de home care. Isso é prescrever. Entendi. Aí ele vem... Prescrição estética. Ele vem pontuando, deixando mais claro, porque muitas das vezes é aquilo que eu falo, a letra fria da lei. O entendimento fica implícito. Isso. E aí quem quer aproveita para dizer de outra maneira, mas não está escrito. E interpreta da maneira que ela quer. A pessoa quer. Dentro das discussões, eu sempre assim, aonde que está escrito na sua? Eu falei, aonde que está na sua? Porque na minha está. Entendeu? Porque o limite de campo de atuação do esteticista está previsto no artigo 1º, parágrafo único, que é não realizar atos de estética médica. Ponto. Não posso fazer invasivo, está lá. O conceito de invasivo está previsto no artigo 4º, parágrafo 4º, inciso 3 da lei do ato médico, aquele em que, adentrando os orifícios naturais do corpo, atingindo-se órgãos internos. Procedimentos injetáveis é a grande questão do momento. O procedimento injetável ele não ultrapassa a camada muscular, portanto não atinge órgãos internos. O esteticista, a Anvisa entende que o esteticista não pode aplicar botox, por exemplo. A gente tem decisão judicial, o pedido de arquivamento de um processo que foi promovido pelo CFM e o procurador da República lá do estado de Foi a última live, a gente de Minas Gerais, a gente falou sobre isso do caso da Anelisa. Foi a primeira de RT, primeira e única de RT no Brasil, da Justiça Federal. RT de injetáveis. Inclusive o parecer da Vigilância Sanitária liberando o alvará sanitário para ela, vem lá dizendo que ela tem uma sala onde ela vai fazer essas técnicas injetáveis, em especial a toxinobotulina. Mas por que a Anvisa diz que não pode? A Anvisa diz que é da beleza. Porque a Anvisa não se atualizou, não andou com o caminhar das leis, não se atualizou com a ciência, com a estética. A Anvisa está parada lá em 1800, com aquelas RDCs antigas. No webinar deles, o webinar deles é ridículo, dá vontade de rir. O webinar deles, a última vez que eu vi agora, né, eles botaram assim bem claro, né, o que são profissionais da saúde. Aí eles traçaram lá, porque eles falaram assim, a gente segue essa listinha aqui. Então, isso é importante ressaltar. Nós tivemos em 7 reuniões
com a Anvisa. Uma delas foi equipe técnica da Anvisa e equipe técnica do Ministério da Saúde, onde eles mesmos não sabem nem a competência deles ou as competências dos outros, porque a Anvisa está legislando. Eles não sabem nem as próprias competências. E numa dessas reuniões, eles viraram e falaram assim, bom, mas vocês não estão lá na listinha do CNS, do Conselho Nacional da Saúde. Resolução 1798. Pois é, aí o que acontece? Nós viemos a público falar isso. Eles disseram que quando liberar aqui, né, nessa listinha, quando a gente conseguir que o CNS coloque isso lá, aí eles vão liberar, porque aí vai estar lá com o profissional da saúde. Fomos até o CNS. Conseguimos audiência com os conselheiros do CNS. O que acontece? O CNS, a Anvisa diz que o CNS é o órgão competente a definir quem é um profissional da área da saúde. Sim, O aí que é? Conselho Nacional de Saúde. Perfeito. Aí segura essa informação. Esses grupos, esses advogados, esse pessoal que ganha muito, né, com a vulnerabilidade esteticista, precisaram fazer até campanhas, né, para que o CNS colocasse, só que eles não entenderam uma coisa. Eles não foram pesquisar, eles não foram saber o que é o CNS. Não foram atrás. Eles ficam na nossa aba. Eles não provocaram o CNS. Eles ficam na nossa aba, eles não pesquisam, eles não vão atrás. A gente que faz todo esse levantamento. A gente foi pesquisar o que é o CNS, para que ele se presta. O CNS, na verdade, ele é um conjunto ele é de órgão órgãos. Que trata de políticas públicas junto ao SUS. Só que aí, assim, você acha assim, eu fiz um concurso público, eu fui para lá, não, são pessoas da sociedade, são grupos, por exemplo, um dos conselheiros era um representante da UNE. União Nacional dos Estudantes. E assim, a gente chega, né, numa reunião achando que a gente vai encontrar profissionais da saúde que entendem do que estão falando. Eu não vou falar as minhas impressões porque eu não posso tomar outro processo. Mas uma coisa que é interessante, eu preciso dizer, porque como a gente provocou o CNS, nós abrimos um processo administrativo para simplesmente saber como faz essa atualização da resolução 287/98 e também perguntar para o CNS se ele realmente é o órgão competente a definir quem são os profissionais da área da saúde ou não. E que se cumpra a lei do esteticista e se coloca esteticista nesse rol. Né? Então, a resposta que nos foi fornecida pelo CNS, depois de muita luta, eu estou até aqui com ela, depois de eu entrar lá em Brasília, dentro do CNS, e começar a gritar e falar assim, eu vou começar a jogar papel para cima, eu vou chamar a imprensa, se não me responderem o nosso ofício. E eles responderam. No dia seguinte. Reitere-se que não cabe ao CNS definir quais são as profissões ou categorias profissionais da área da saúde. Isso é para você, Anvisa. Isso é para você, pessoal do webinário. Tá aqui, ó. Vocês não sabem nem as suas próprias competências. Vocês não têm competência para legislar. Vocês não têm competência para falar o que um esteticista pode ou não fazer. Isso daí é uma palhaçada que vocês fazem. Existem órgãos governamentais com atribuições relacionadas a esse fim, como o Ministério da Educação, O MEC fala que a gente pode. que define os currículos dos cursos de formação profissional nos seus eixos profissionais. Então, nem eles, nem a equipe do Ministério da Saúde, nem a equipe da Anvisa, eles não sabem o que eles estão falando, eles não sabem sobre o que eles estão legislando. Eles estão brincando com uma profissão, com milhares de profissionais nesse país que investem, que estudam, que trabalham, mães de família, pessoas que sustentam famílias. Eles estão brincando de legislador. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você está um pouco exaltado, mas a Anvisa ela pode normatizar situações envolvendo biossegurança. Ponto. Não é competência da Anvisa restringir campo de atuação profissional, porque isso é uma normativa típica dos conselhos de classe. Quem é o presidente da Anvisa? Você não está vendo isso, presidente? Não tem.
Não tem, atualmente não existe. E outra Dá pra ser coisa, votado. essa forma que eles fazem, eles acabam prejudicando também a parte do venda de cosmético. Porque várias empresas são proibidas de vender pra gente, porque a gente é Mas, considerado na verdade, Eles estão fármacos, né? mexendo. Eles Eles estão mexendo com todo o mercado. Isso. São os equipamentos, Sim. são os cosméticos, são fármacos. Gente, eles estão mexendo com todo o mercado sem saber o que eles estão falando. Dentro da sala de aula já tem professora falando que a gente não pode usar radiofrequência. Será que eles não têm vergonha? Não pode. Eu vou Eles não têm vergonha de abrir a boca para falar esse monte de asneira? Eu vou aproveitar o gancho que o Dr. Frederico falou sobre o MEC, que é o MEC, não é isso? Que dá toda a regulamentação, ok? Define o que é para ser estudado e o que não é para ser estudado nos cursos técnicos e tecnólogos, é isso? Exatamente. Então eu quero entrar nesse momento, nessa questão. Na questão de o curso livre. Quem está fazendo o curso livre, que é uma preocupação que eu tenho, que é o que eu tenho aqui da GEM Curso. Os cursos livres dá essa condição para o profissional a atuar na área da estética, porque até onde eu sei, precisa ter toda uma regulamentação, tanto da escola, tanto do ambiente, disciplinas, para poder se tornar técnica em estética e tecnóloga em estética. Então, absolutamente não. Ninguém pode fazer um curso e sair atuando. Curso livre não acredita. Nem mesmo curso de massagem. Então, existe o curso técnico em estética, existe o tecnólogo e existe o bacharel. Quem não fizer um desses três não pode atuar com estética. Depois também da lei 1364 de 2018, nem curso profissionalizante de estética é mais possível, né? A gente tem aí a própria lei, o artigo 3º e o artigo 4º tratam dessa situação. O artigo 3º trata dos técnicos em estética, você tem que ter a formação no curso técnico em estética ou a graduação para poder estar desempenhando e poder ser chamado de esteticista. Eu acho que o melhor dos mundos seria entrar no curso técnico de estética, ter toda aquela mão, ter todo aquele treino e depois você faz a sua graduação. Porque aí você sai um profissional totalmente completo. Eu sempre oriento isso. Começa no técnico, tem a base sólida, tem a prática, que é a perícia, né, doutor? É a perícia técnica. A perícia técnica, tá? Para que vocês possam trabalhar com responsabilidade, segurança, perícia técnica. Se você fizer um curso livre e sair atuando e for pego atuando com estética, é exercício legal da profissão. Você vai queimar seu nome, você vai parar na delegacia, você vai ter que pagar advogado, você vai perder o réu primário, você vai gastar tanto que não vale a pena. Vai fazer o curso técnico, vai fazer a graduação. Porque hoje em dia o que mais se tem são os cursos que ficam, fomentam, né, esse erro, eles começam, e detalhe, o pior de tudo é quando a gente vê que é uma esteticista aqui, tá dentro. Ela sabe do nosso trabalho, sabe da nossa Em geral, são as pessoas que não gostam da lei. Vou me filiar na Lesco, vou dar força para eles. Não pode, porque senão os outros, a Márcia vai ficar viajando de avião para cima e para baixo. Toda hora a Márcia fala que não pode fazer curso livre, vai queimar meu filme, eu não vou usar ninguém para mim. Só voltando um pouquinho com relação à Anvisa que a gente comentou anteriormente. Tem essa nota técnica, né, da 2 de 2024, que diz que o esteticista é profissional de interesse para a saúde, então só poderia desempenhar as técnicas de embelezamento. E aí, em 2020, a Anvisa ela foi provocada num procedimento investigatório em sede policial de uma suposta lesão corporal de natureza grave que teria sido cometida por um esteticista. A pergunta do delegado foi: o esteticista pode fazer microagulhamento? Isso em 2020. De lá para cá, nenhuma alteração legislativa aconteceu que trouxesse uma nova competência para a Anvisa limitar o campo de atuação profissional. E aí eu vou dizer aqui para vocês, vou ler aqui para vocês a resposta
da Anvisa, na nota técnica, Da delegacia. nota técnica, deixa eu só encontrar aqui, está aqui, 366 de 2020, nota técnica da Anvisa. Segundo a Procuradoria Federal junto à Anvisa, a Anvisa não deve manifestar-se sobre quais profissionais podem ou não realizar determinadas atividades. Então eles mesmos não sabem. Eu posso, não posso, mas eu estou fazendo. E aí eles vêm. Incompetência da Anvisa para se manifestar tecnicamente acerca de questões relacionadas com condição de exercícios profissionais, ocupações técnicas relacionadas diretamente com a saúde. Não cabe à agência determinar qual profissional deve desempenhar ou não determinada atividade. Isso com relação ao microagulhamento. Em 2020 eles disseram, não posso opinar, isso é uma competência dos conselhos profissionais. E aí em 2024 eles vêm e promovem uma nota técnica 2 de 2024 que causa uma devastação no mercado, uma total insegurança jurídica. A gente vê vigilâncias sanitárias praticando abuso de autoridades em cima de abuso de autoridades. Eu estou com uma situação que eu estou defendendo uma esteticista do Paraná, do interior do Paraná, que na semana da eleição, primeiro turno do ano passado, ela sofreu uma fiscalização por parte do CRM do Paraná, em conjunto com a vigilância sanitária do município dela, e ela não queria deixar os representantes dos médicos adentrarem no estabelecimento, porque médico fiscaliza médico, ali é a competência da autarquia CRM, CFM, eles fiscalizam médicos, não tem competência para fiscalizar outras profissões regulamentadas, não tem. O que deveriam fazer se há um eventual exercício ilegal da profissão de medicina, procura o Ministério Público, que é o fiscal da lei, ele vai analisar se há efetivamente aquele crime e aí vai promover ação penal cabível. Não é caso de CFM, CRM fiscalizar esteticista. Biomédicos, se o biomédico chegar, o Conselho de Biomedicina está aqui na porta, quer fiscalizar, você vira e fala, eu vou chamar a polícia, você vai fiscalizar biomédico, aqui não tem biomédico. O que aconteceu, ela não deixou o representante do CRM entrar, a fiscal da vigilância sanitária franqueou a entrada dos representantes do CRM. No depoimento dela mesma, ela diz que quem conduziu o ato de fiscalização sanitária foram os representantes do CRM. A menina foi conduzida para a delegacia sem crime. Sem crime. O processo ainda está em grau de discussão se há crime ou não. Ela não poderia ser conduzida para a delegacia salvo em flagrante delito. A gente estava sob a égide da lei eleitoral, e na lei eleitoral você só pode ser preso. Todo mundo agiu com abuso de autoridade. E a gente espera que o Ministério Público haja como fiscal da lei e todo mundo ali responda pelos seus delitos. E responda com a devida gravidade da situação que foi para cada um. Isso aí a gente exige, nós somos cidadãos, ela estava direitinho, trabalhando direitinho, que a justiça seja feita, a cabeça de todo mundo. O único ato que estava irregular na situação dela era com relação ao alvará sanitário, que ela já tinha dado entrada mais de 3 meses e a vigilância sanitária não tinha liberado o alvará dela. O que aconteceu? Depois que eu peticionei pedindo que todos fossem investigados por abuso de autoridade, saiu o alvará. Na minha medida. Saiu o alvará. Abuso de autoridade. Então, se você está todo certinho, entrar na sua clínica, já me liga na hora, como já cansaram de fazer. Eu falo assim, põe viva voz. Como aconteceu com uma esteticista de Minas Gerais. De Minas Gerais. Ela me ligou, aí eu falei assim, fala pra ela, conhece a Lei 3.643? Aí ela começou a falar, aí eu comecei a mandar ela falar, ela começou a falar para as duas fiscais, e aí teve uma que falou assim,
eu não vou escutar mais nada. Aí eu virei para ela e falei assim, fulana, põe no viva voz. Aí ela botou no viva voz. Aí eu falei assim, falei a lei do abuso de autoridade, falei que ela era uma funcionária pública e que se ela continuasse dali ia todo mundo para a delegacia. As duas chamaram a esteticista e falaram assim, ó, a gente só está vendo mesmo a questão sanitária e coisa e tal. Foram embora e não voltaram mais. Márcia, vou aproveitar o que você está falando. Associando na Unesco, Anesco e Cindy Estética, a gente tem esse apoio de vocês? Sim, e orienta isso. Exatamente, reforça a luta pela profissão. O Cinestética RJ, no estado do Rio de Janeiro, ele é um cinturão. Ali a gente entra no grupo, a Andréia está lá no grupo, ali a gente um ajuda o outro, tanto na questão de compra de material, levantar as coisas que estão acontecendo. A gente se ajuda, olha, está acontecendo isso, vamos denunciar? Isso aqui aconteceu comigo, vamos lá, chama um advogado. Então, a gente cria, né, vamos dizer assim, esse reforço para a nossa profissão. Quando a gente precisou, por exemplo, como ele disse, que o secretário de Estado de Saúde chamou o Conselho de Biomedicina para dizer o que a gente podia e o que não podia, começaram a fechar clínicas. Quando fecharam 3 em São Gonçalo, fecharam 3 em Niterói, foi que a gente ficou sabendo. Aí a gente começou a briga, não conseguimos ser recebidos lá, a gente teve que fazer movimentação política, e aí a hora que o grupo funciona, é a hora que a gente entende que um grupo é muito mais forte que A, B ou C. E quando a gente começou a ir na página de uma deputada, ela se levantou e falou assim, vamos lá junto. Abriu a porta, entrou porta dentro do secretário e falou, eu quero o secretário, superintendente da Vigilância Sanitária estadual e os superintendentes que estão fechando por causa de CRBL. Sentou todo mundo lá, o deputado bateu na mesa e falou assim, a partir de hoje eu não quero mais esse tipo de coisa aqui no meu estado. Quer fechar alguma coisa? Não é CRBL, é Cinestética RJ. Vocês vão no Cinestética saber se está certo, se está errado. CRBL. É isso aí, Conselho Estadual. Regional. Que a primeira região é aqui. Rio, Minas, acho que São Paulo também. Isso é até importante ressaltar a questão dos advogados, né? É preferível advogados da Anesco, me corrige, tá? Para a questão mesmo de orientação, do que às vezes pega esse advogado que fala... O que a gente diz é o seguinte, tem que ser um advogado de sua confiança. Mas tem que ser da lei. A minha preocupação é essa. Sim, como eu falei, por exemplo, tem um advogado famosinho, aonde o Ministério Público nos convocou para dizer no processo, ó, tá certo isso aqui? De um lado está o Conselho Regional de Medicina, dizendo que ela não pode fazer injetável, que ela não pode usar eletrocautério. Não pode usar eletrocautério e fazer diagnóstico nosológico. E fazer diagnóstico nosológico. De outro lado, tá o advogado famosinho, que cobra caro, dizendo que a eletrocautério é injetável e que esteticista faz diagnóstico nosológico. E vai acabar com essa garota, com essa esteticista. Então, pega seu advogado, olha só, vamos conversar isso. Vem na mesa e fala assim, vem cá, é isso mesmo? Na hora que, porque quem é chamado por Ministério Público, por Tribunais de Justiça, por delegacias, é a Anesco. Não, eu estou tendo que responder para eles, né? Eles fizeram uma série de perguntas, isso aqui é certo, isso aqui é certo, isso aqui é certo. Tem coisas que eu vou ter que virar e falar assim, olha só, o esteticista não faz diagnóstico nosológico. A gente faz diagnóstico estético, quando você identifica, né, alterações, você vai encaminhar para o médico fazer o diagnóstico nosológico. Então, assim, gente, fica difícil. Conversa com o seu advogado, olha, meu advogado de confiança é esse, não é lá, mas tudo bem. Mas na hora que a gente for chamado, a gente vai ter que dar o nosso parecer. O nosso parecer é dentro da ética, da legalidade, dentro das nossas grades no MEC, a gente não está inventando nada, injetável, a gente não está inventando o que a gente pode. É tudo dentro da legalidade. E por falar em injetável... A ciência, tudo que a gente está respondendo é com base em artigos científicos. Tudo que a gente responde
na delegacia. É com base na perícia técnica e experiência. Porque a gente está lutando por um conselho federal. A credibilidade da Anesco a nível nacional é muito importante. Então a gente não vai passar a mão na cabeça de quem está fazendo errado. Fala, você quer... Então, só vou pontuar que às vezes as pessoas falam assim, mas o técnico em estética não pode fazer intradermoterapia. Aí, galera, do técnico em estética. Pode sim, existe uma decisão judicial de São Paulo, onde foi justamente também uma situação envolvendo um suposto exercício ilegal da profissão, né? Ou seja, estava sendo investigado uma conduta criminosa que estaria sendo praticada por um esteticista, e a decisão, nesse caso aqui, envolvendo um técnico em estética, foi de que, se ele tiver um responsável técnico para estar ali, orientando ele na forma como prevê a lei, o artigo 6º, inciso 1, ele pode sim atuar com intradermoterapia, pois intradermoterapia não é procedimento invasivo. Tá bom para vocês? Eu falo que a gente pode tudo. É isso. Eu falo, o que acontece? Isso aqui a gente fala o tempo todo, né? Sim. Mas a importância da presença do Dr. Frederico e a da Márcia é fundamental para selar qualquer tipo de dúvida. Olha, eu agradeço muito. Eu estou assim, com o coração muito grato, estou muito feliz de ter vocês aqui, tá? E debatendo isso que é tão importante. Porque tem muita gente, Márcia, doutor Frederico, André, que trabalha com aquela insegurança, sou técnica, meu Deus, né? A gente está amparada por uma lei, e lei federal. E uma coisa também, só para finalizar, eu tenho muito a agradecer ao vereador Romério Duarte também, que foi o primeiro parlamentar assim, a nível municipal que promoveu a indicativa de criação de cargos para esteticistas dentro dos quadros da Vigilância Sanitária Municipal. Doutor Romério Duarte. Romério Duarte. Romério, aqui de Niterói. De Niterói. Perfeito, perfeito. E outra coisa também que eu queria fazer também é um convite, né? Porque a gente precisa se mobilizar. E aí o que acontece? No dia 17 de agosto, lá na Faculdade Unicesumar, nós vamos fazer o Fórum de Estética, que é para poder levar todos esses conhecimentos para os esteticistas. Então você, esteticista, técnico, graduado, está convidado para poder participar desse fórum, que vai ser na faculdade, lá na Tijuca. Depois eu posso passar o endereço. E aí vai ser muito bom a gente se unir para poder a gente conhecer, saber as coisas. Quando você se une ali, você faz um network, você aumenta a sua rede de apoio. Você entende, você pode tirar todas as suas dúvidas, você vai entender mais o que você pode, você não pode, eu posso isso, eu não posso aquilo. Quem que vai me dizer isso? É a minha professora que é biomédica, a minha professora que é fisioterapeuta? Não, é uma outra esteticista, principalmente a Andréia, que é uma pessoa super engajada, é uma pessoa que ela luta muito pela classe dela, pela categoria dela, pela ética, pelo respeito. A gente vejo a Andréia em vários grupos, eu estou em vários grupos que ela está, e eu vejo sempre ela em cima da razão, né? Não pendendo nem para um lado, nem para o outro que não esteja correto. Então, assim, uma pessoa que a gente pode, quando quiser saber de alguma coisa, pode procurar a Andréia também. Né? Como que associa a Anesco ou Sindestética? O Sindestética site está em construção ainda, né? Então a gente fala sempre para falar com a Cláudia. A Cláudia, que é a presidente. Não sei se você tem o telefone da Cláudia para a gente falar. E na Anesco, entra no site www.anesco.org.br e tem lá em cima a abazinha Felice. Aí você clica ali. Aí vai perguntar ali, você é estudante, você é técnico, você é tecnólogo, você vai clicar e vai subir suas documentações. Tanto no Sindestética quanto na Anesco, a responsabilidade com a documentação é muito grande. Então, vai escolher toda essa documentação, a gente precisa saber se realmente a pessoa está dentro da lei. Para não beneficiar, para não dar uma carteira profissional na mão de uma pessoa que não está agindo de forma Isso aí também é legal. importante ressaltar, só pegando esse gancho, a gente teve já instituições de ensino que apresentaram o
os profissionais tentando se filiar com certificados de conclusão de instituições de ensino, escola técnica, nesse caso em especial, onde a reitora da escola técnica tinha 3 assinaturas diferentes, com grafias completamente diferentes. A própria Natália Breck, ela tentou se filiar, não passou pelo crivo da documentação, e aí depois ela veio se filiar novamente com um diploma de uma escola Dessa própria escola técnica. Essa escola técnica, os nossos voluntários, eles são muito bem treinados, eles já tinham notado algumas coisas estranhas no diploma, fizeram a documentação, levantamento, já falaram com ele, juntos, ele e os nossos voluntários que fazem esse crivo, levantaram, descobriram que, por exemplo, algumas pessoas fazem... Para quem não sabe, a Natália Beck é aquela que fez o ateliê de fenol. Ela fez uma escola técnica, um curso técnico. Ela mora em São Paulo. A escola técnica que ela cursou, eu vou porque era em João Pessoa, na Eles fazem Paraíba. todos esses levantamentos. João Pessoa, na Paraíba. Das 30 disciplinas que ela teria que cursar, ela em uma semana, ela concluiu o curso. Nossa, Nossa, ela é boa mesmo, né? Das 30 disciplinas que ela tinha que cursar, ela cursou somente 2. eita. E essas 2, ela concluiu 108 horas aula em 48 horas. Ela é... Tem um vórtice. Não, menina, isso daí é um buraco de minhoca. É um buraco de minhoca, baixa no Gente, eu vou deixar aqui o telefone para a esteticista que é do Rio Grande do Rio. Nós vamos entrar em contato então com o Cidestética, que é o telefone 21 99 850 0219. Aí a gente fala com a Claudinha. E aí você, esteticista, que é fora do Rio de Janeiro, Grande Rio, São Paulo e o Brasil por aí afora, entre em contato pelo site da Nesco e faz aquela sua adesão. Vocês não vão se arrepender. Quem puder seguir lá também a Nesco, né? Isso Ou a aí, associação Seguir a Nesco. Nesco, seguir o sindicato, movimentar as redes sociais, porque os políticos estão vendo a Anvisa, servidores de ministérios, servidores de delegacias, eles vêm fazer pesquisa no site da Nesco, nas redes sociais. Então a gente pede, movimenta lá, eles precisam ver movimento, eles precisam ver que a gente é uma grande nação. E eu vou deixar, no finalzinho de tudo, eu vou colocar o nome de quem está apoiando, quem está ajudando. Eu quero todo mundo num mutirão, dando olá para esse povo que está ajudando a gente. Eu vou me comprometer de deixar tanto na rede social da GM Cursos, tanto no final da nossa entrevista, os nomes um por um. E outra, eu vou tentar trazer aqui, hein? Então, doutor Frederico já está convidado para o próximo, Márcio já está convidado para o próximo e a Andréia também já está convidada. Vamos fazer uma mesa redonda. Seria interessante também começarem a fazer perguntas, né? Só para você tirar as dúvidas. Exatamente. Se Pode deixar dúvida, manda aqui pra gente, que a gente bota ali na televisãozinha ali. Isso. Pra a gente conseguir sanar essas dúvidas todas aí. Quem puder seguir lá a gente também no Instagram, @Frederico Carvalho Jurídico. Isso. Aí, Márcia. Agradece. Isso aí. Andréia. No meu caso é a Andréia Oliver. E GM Cursos, GM Cursos. porque a gente ficou muito encantado com essa grade, se todo o curso técnico fosse assim, gente. Esse Eu fiquei muito feliz de ver essa grade. Eu também. E é como eu falei, estou só vindo aqui para reforçar. O técnico pode muita coisa sim, gente. E é a primeira base. Curso técnico. E a gente vai lutar muito pelo técnico. Que bom. Nós temos, inclusive, 2 técnicas na nossa diretoria, né, da Anesco, e é nosso grande orgulho. Perfeito. Quero agradecer a presença de todos vocês e eu estou realmente muito feliz. 19 anos completando de GM Curso. Olha que presente que Deus me deu. Gente, eu estou muito honrada. Deus é maravilhoso, viu? Ele é único, que realiza sonhos. E esse é o primeiro de muitos, hein? Amém. Aí vem muita coisa boa por aí. Amém. Um beijo. Obrigado, a todos. gente. Beijo. Tchau.